Dando retorno. Bem, gente, boa noite. A nossa sessão de ensino hoje é com a temática de pensamento prognóstico probabilístico. A sessão vai ser conduzida por mim, por Gustavo e Vinícius Raimundo. A gente se organizou para a nossa sessão ter 5 momentos principais, que vai ser uma introdução. A gente vai discutir como medir os prognósticos, como são as representações clínicas dos prognósticos, quais são as medidas de efeito e o take-home da nossa sessão. Bem, quando a gente inicia, né, um tipo de assunto, normalmente a gente sempre volta para a definição e aqui não vai ser diferente. E esse tipo de dado clínico, que é um dado prognóstico, ele pode ser definido como uma predição do curso de uma doença e ele é expresso como a probabilidade do evento particular vir a ocorrer no futuro. E a gente, na nossa apresentação, a gente vai fazer uma abordagem desse assunto na perspectiva mais epidemiológica e epistemológica. E quando a gente trata de uma forma de avaliar probabilisticamente um desfecho de interesse, que é um desfecho de interesse para a equipe de saúde, desfecho de interesse para um paciente, o que pode ocorrer, que esse desfecho pode ocorrer ou não no futuro, uma série de dados está envolvido nessa possibilidade de ocorrência ou não, e quando a gente fala em prognóstico, os 3 principais fatores que influenciam seriam os dados epidemiológicos, o tratamento e os fatores individuais de prognóstico. Os dados epidemiológicos vai dizer a respeito de uma série de informações que são oriundas de estudos anteriores e descreveram a ocorrência ou a não ocorrência desse evento em estudos semelhantes anteriores. O tratamento é um ponto de influência no prognóstico, é uma variável, porque a intervenção que a equipe vai fazer de saúde, vai fazer sobre o paciente pode influenciar positivamente ou negativamente o prognóstico desse paciente. Então, um ponto muito importante quando a gente pensa em prognóstico. E os fatores associados, né, que são os fatores individuais de prognóstico, são esses fatores que estão associados com o desfecho de interesse com os pacientes que têm a doença que está sendo investigada. Então, eu falei algumas vezes aqui nessa palavra predição, que por definição simples a gente pode colocar ela como uma tentativa de adivinhar o futuro. Esse tipo de raciocínio é muito comum de predição, é muito comum no nosso dia a dia, quando a gente está tratando de coisas banais, cotidianas. E quando a gente trata de coisas banais, cotidianas, o risco assumido em tentar predizer algo, ele é muito baixo, ele é pouco significativo, né, nas nossas vidas, a repercussão dele. O que é super diferente quando a gente trata do cuidado de saúde, que um dado prognóstico de um determinado tratamento entra no processo de decisão da adoção ou não de uma terapia, por exemplo. E para isso, o pensamento mágico, como eu coloquei aqui, ele é bastante limitado, porque ele é um processo de raciocínio que ele é pouco crítico, pouco analítico, e muitas vezes tem um viés cognitivo e limitação, até pessoal mesmo, muito grande. Então, não é a melhor forma da gente abordar um prognóstico utilizando esse pensamento, essa forma de raciocínio corriqueira, que eu chamei aqui de pensamento mágico, né? Já o pensamento probabilístico é muito mais robusto quando a gente vai pensar em prognóstico, porque ele é capaz de abordar de forma mais responsável e eficaz as tentativas de predição, né, quando a gente pensa prognóstico dentro da área de saúde. Isso porque o pensamento probabilístico em si próprio envolve uma base estatística que é inerente a ele, que não tem como você ficar por fora. E essa base, ela cada vez ela é menos influenciada por viés cognitivos, por preferências e limitações pessoais do clínico que está ali analisando aquele paciente. E o Luiz Cláudio Corrêa tem essa frase que eu achei bastante interessante, que é: o pensamento probabilístico é fundamentado pela natureza incerta da ocorrência dos eventos. Essa frase eu acho que ela sintetiza bem o que é pensar na probabilidade, que é basicamente a gente negar um puro determinismo, mesmo em situações super extremas, que você poderia tentar ser determinista. A gente
vê isso bastante no nosso dia a dia, como, por exemplo, na meteorologia, né? Para amanhã, que terça-feira aqui em Salvador, a probabilidade de chuva é de 25%. Com esse dado, a gente pode afirmar que vai chover amanhã em Salvador? Não. Mesmo que a gente tenha essa 75% de chance de não vai chover, a gente não consegue predizer com uma certeza muito grande se a chuva vai ocorrer ou não. O que acontece é que os meteorologistas têm técnicas robustas que conseguem avaliar o quão provável a chuva ocorrer ou não, mas não conseguem determinar de forma dicotômica. Outro exemplo é a chance de infarto em uma pessoa adulta, né, que não tem fatores de risco. Mesmo que seja bastante baixa, 2%, a ocorrência do infarto ou não é capaz de ser totalmente prevista. O que acontece, novamente, como lá na questão da meteorologia, a OMS, com base em vários estudos, compilou várias evidências e entendeu que a tendência é que o desfecho do infarto, o desfecho de interesse aqui do infarto, acontecer é muito pouco provável. É muito pouco provável que ela aconteça, mas não dá para garantir em níveis dicotômicos, né? Então, o que a gente pode concluir com isso é que a lógica dicotômica de sim ou não, de assumir garantias de 100%, de 0%, não é a melhor abordagem quando a gente fala de probabilidade de prognóstico, porque é materialmente impossível a gente concluir esse nível de certeza dicotômica para o acontecimento de um evento futuro que a gente ainda só vislumbra, a gente só prediz. E como medir os prognósticos, então, né? Como a gente vai chegar a essas evidências que sustentam o pensamento prognóstico probabilístico? Esse tipo de evidência científica, ela é idealmente advinda de estudos que acompanham os pacientes por tempo suficiente para observar o comportamento desses fatores que eu falei anteriormente no prognóstico do paciente. Isso pode ser feito principalmente pelos estudos de coorte e de caso-controle, porque ambos têm esse acompanhamento de natureza longitudinal dos pacientes. Mas ambos esses estudos, eles têm alguns downsides, eles têm alguns pontos negativos, né? Que são a suscetibilidade desses estudos a alguns tipos de vieses. Por exemplo, os estudos de coorte é mais suscetível ao viés de memória, porque você vai depender viés de amostra, porque você vai precisar de uma amostra que seja representável da população, e o estudo de caso-controle vai ter o viés de memória, que você vai depender muito da memória de terceiros. E exatamente pelo fato do estudo de caso-controle se depender muito da memória de terceiros, é muito mais fácil você controlar o viés da seleção da amostra. Então, os estudos de coorte, normalmente, eles são entendidos como os estudos ideais, os ditos padrão ouro, para você fazer um estudo para mensurar um prognóstico. Eu vou usar esse estudo aqui, esse estudo de Walsh, para demonstrar brevemente algumas características de como os fatores prognósticos são medidos nos estudos. Esse estudo, que estava lá na referência da sessão, vocês tiveram a oportunidade de ver ele anteriormente, foi uma coorte que acompanhou os pacientes com Alzheimer por pelo menos 6 anos e mensuraram quantitativamente o prognóstico desses pacientes. A mensuração quantitativa foi o tempo levado até a morte e estava associado aos outros fatores prognósticos. Eles fizeram um teste de avaliação mental nos pacientes, que foi esse teste MMSE. E esse teste, com esse teste, eles encontraram uma relação entre a mediana de sobrevivência dos pacientes a partir da data de entrada no estudo, com a pontuação do teste. No sentido que uma maior pontuação, ou seja, uma maior pontuação, ela estava associada com o maior tempo de sobrevivência do paciente. Mas note que quando a gente avalia os pacientes apenas pelo tempo que eles entraram no estudo, a gente está aberto a misturar duas coisas que são muito importantes quando a gente fala de estudo prognósticos, que é misturar o que é fator de prognóstico e o que é fator de risco. Esse tipo de coisa tem que estar bastante diferenciada. Então, o que seria, então, a diferença, né, de fator prognóstico para fator de risco? Os fatores de risco, eles estão relativos à propensão de desenvolvimento do agravo, da doença, enquanto os fatores de prognóstico vão estar associados
a probabilidade do paciente, da população de interesse, vir a desenvolver o desfecho de interesse da pesquisa que está sendo feita. Parecem coisas bastante semelhantes, mas não são, e é complicado a gente confundir esses dois tipos de coisa, porque pode dar uma interferência muito grande no estudo. Como, por exemplo, quando você entende que um fator de risco, ele também é um fator de prognóstico, você corre o risco de causar um viés de confundimento, porque você vai estar misturando duas variáveis diferentes. Isso quando, de fato, os dois são, os dois não são, mas quando os dois são, aí tudo bem, o erro, entre aspas, passa batido. Aqui exemplificando. Fatores de risco, no caso para a COVID, seria o comportamento de risco, que seria não usar máscara em ambientes aglomerados. Já os fatores de prognóstico seriam aqueles fatores associados ao paciente que vão condicionar o desfecho dele. Então, pacientes com idade avançada e a presença de síndrome metabólica, a gente sabe que tem um prognóstico negativo para a COVID. Ou seja, eles já desenvolveram COVID, já foram contaminados, e o prognóstico dele estava associado com esses dois fatores que eu falei. Já nessa outra tabela, ainda do mesmo estudo lá, do Walsh, eles avaliaram, foram analisados separadamente e eles descreveram o efeito negativo de alguns fatores prognósticos, que eles, como havia dito, o estudo estava avaliando o efeito negativo na redução do tempo de sobrevivência dos pacientes. Especialmente nesse estudo, que foi um estudo bem feito, os pesquisadores encontraram uma correlação da idade como fator prognóstico não como um preditivo direto para a redução do tempo de óbito, mas como a idade avançada influencia em um período sintomático de Alzheimer mais curto, o que influencia diretamente na sobrevivência do paciente. Então, nesse estudo, o fator de risco de idade teve uma certa correlação com o prognóstico, junto com os demais fatores de prognóstico que foram testados e encontraram uma associação positiva, que foi gravidade da demência, combinação de vagar e cair, problemas comportamentais, perda auditiva e a idade até o início do sintoma. Então, nesse caso, um fator de risco, como eu disse anteriormente, também um fator de prognóstico. E os pesquisadores sabiam disso e as conclusões do estudo foi baseada nessa distinção. Então, por isso que é muito importante a gente saber distinguir. E, por fim, para finalizar essa parte inicial, como são as representações clínicas desses prognósticos, né? Esses estudos de prognóstico, eles são traduzidos em representações que são mais utilizadas no cotidiano do cuidado na área de saúde de forma geral. E um deles ficou muito famoso recentemente, que é o coeficiente de letalidade por conta da pandemia, que o coeficiente de letalidade, ele é uma representação epidemiológica de quanto a doença vai levar ao óbito pessoas que já possuíram a doença. A letalidade ela é mais utilizada em doenças agudas, enquanto doenças crônicas vai utilizar, por exemplo, o tempo de sobrevida, é mais interessante. E também a gente tem a taxa de sobrevida em 5 anos, que diz respeito à porcentagem de doentes que estão vivos após 5 anos do diagnóstico, após o diagnóstico ou após o início do tratamento. E essa é uma taxa bastante utilizada quando a gente se refere a doenças que o óbito é um desfecho quase inevitável, que sabe que é muito provável, como, por exemplo, o câncer. Aí temos a taxa de remissão, que é a probabilidade de um paciente ter uma remissão no seu quadro clínico, o que pode indicar um prognóstico positivo, e a taxa de recidiva, que é a probabilidade do paciente ter uma piora no seu quadro clínico após a melhora, o que pode indicar um prognóstico negativo, ou seja, o inverso da taxa de remissão. E o tempo mediano de sobrevida é definido como um período no tempo ao qual 50% da população de estudo sobrevive. E esse tempo mediano ele é interessante porque ele é menos afetado por valores extremos, quando você coleta esses dados, e você consegue tirar esse dado logo no meio do estudo, entre aspas, no meio do estudo, quando metade por cento da população teve um desfecho de interesse. Então, é um dado que você pode pegar meio para eliminar, assim. Olá, pessoal.
Estão me ouvindo bem? Sim, Vini, eu te escuto. Dando continuidade à apresentação iniciada por Gustavo, agora a gente vai começar a falar sobre medidas de efeito, também chamadas de medidas de associação. Trazendo uma definição bem objetiva, essas medidas de efeito são medidas que buscam quantificar a associação de uma exposição a um dado desfecho, uma intervenção, um fator prognóstico, a um desfecho, como, por exemplo, o óbito. São várias as medidas de efeito, mas nesta apresentação em específico, a gente só vai tratar de 6, que são aquelas que, dentro do contexto das ciências da saúde, a gente tende a encontrar mais. Bom, a primeira medida de efeito que a gente vai tratar aqui é o risco relativo. Mas antes de começar a falar sobre risco relativo propriamente dito, é interessante falar sobre risco. O risco, pessoal, é a probabilidade de ocorrência de um certo desfecho. Ele varia de 0 a 1, e a gente pode transformar esse risco em percentual quando a gente multiplica ele por 100. O risco, ele é uma medida que pode ser utilizada em várias áreas. Por exemplo, eu posso tentar avaliar o risco de um carro de uma determinada marca ter um superaquecimento. E dentro do contexto das áreas biomédicas, normalmente os desfechos que a gente está tentando avaliar, uma associação com a exposição, geralmente são desfechos clínicos, como morte, como piora dos sintomas, como reinternação, e como aqueles que Gustavo bem mencionou em estudos prognósticos, como, por exemplo, sobrevida. Como é que a gente calcula esse risco? Trazendo aqui uma tabela para tentar exemplificar de maneira teórica como isso é feito, a gente tem o seguinte exemplo. Pense que eu estou tentando avaliar o risco de um desfecho em um grupo fator prognóstico presente. Então, eu vou justamente identificar o número de indivíduos que desenvolveram esse desfecho, depois eu vou avaliar o número de indivíduos, o número total de indivíduos que pertencem a esse grupo fator prognóstico presente. Tendo esses dados, fica bem fácil calcular o risco. Basicamente, eu vou pegar esse A, dividir por A mais B, ou seja, o número de indivíduos que desenvolveram o desfecho pelo número total de indivíduos que pertencem ao grupo fator prognóstico presente. Trazendo aqui um exemplo um pouco mais prático, temos esse estudo que buscou avaliar a evolução de pacientes esquizofrênicos em usos de clorpromazina ou placebo. Como é que eu calcularia o risco para esse desfecho piora dos sintomas? Eu iria justamente identificar o número de indivíduos com piora dos sintomas no grupo clorpromazina e dividir pelo número de indivíduos totais que pertencem a esse grupo. Logo, o risco de piora dos sintomas no grupo clorpromazina é igual a 0,089, ou caso eu queira representar em percentual, 8,9%. Mesma coisa pode ser feita para o grupo placebo, e assim eu obtenho um risco de piora de sintomas no grupo placebo igual a 33%. E o que é risco relativo, pessoal? É justamente uma comparação entre riscos de dois grupos, buscando justamente avaliar se aquela exposição que diferencia um grupo do outro é determinante para o aumento do número de desfechos a ser avaliado. Mas como é que é feita essa comparação? Através de uma razão entre os riscos no grupo tratamento com o risco no grupo controle. Isso é claro em estudos de intervenção. Por estudos de prognóstico, a razão é entre o risco no grupo fator prognóstico presente pelo risco no grupo fator prognóstico ausente. Como é que a gente calcula esse risco relativo? Pegando aquele exemplo que a gente tem utilizado, né, da esquizofrenia, a gente tem a seguinte possibilidade. A gente vai pegar o risco do grupo tratado, o risco do grupo controle e fazer essa razão. Logo, a gente chega ao seguinte resultado para risco relativo. Um risco relativo igual a 27%. Quais são as possibilidades de interpretação do risco relativo? Bom, primeiro eu vou estabelecer o seguinte cenário. Eu estou tentando avaliar um risco relativo em um estudo de intervenção que deseja justamente perceber esse risco para desfechos indesejados. Como assim desfechos indesejados? Desfechos como morte, desfechos como piora dos sintomas, desfechos como reinternação. São duas as possibilidades possíveis. Ou o risco relativo é menor do que 1, ou o risco relativo é maior do que 1. Para risco relativo menor do que 1, é justamente o interesse do estudo de intervenção, já que ele quer que essa intervenção ela tenha um menor risco de desenvolver esse desfecho desejado, justamente demonstrando a eficácia em evitar esses desfechos. O risco relativo maior do que 1 indicaria o contrário, que essa intervenção que inicialmente tinha sido proposta como sendo um fator protetivo, na verdade é um fator de risco para o desenvolvimento desses desfechos. Vamos pensar com esse exemplo aqui. Um risco relativo de um estudo de intervenção achou um risco relativo igual a 0,27. O que isso significa?
que a intervenção ela tem um número total de eventos desfechos indesejados, que é 27% do número de eventos desfechos indesejados no grupo controle. A outra possibilidade também é possível. No estudo de intervenção, achar um risco relativo igual a 1,5, que no contexto de desfechos indesejados significa que essa intervenção, ela, na verdade, é um fator de risco, já que aumenta 50% a mais do que é visto no grupo controle o número de desfechos indesejados. Pensando agora no cenário de desfechos desejados, como, por exemplo, melhora dos sintomas, alta, redução de uma carga viral, por exemplo, a gente tem a inversão daquilo que foi explicado na etapa anterior para justamente a interpretação do risco relativo. Ou seja, os estudos de intervenção, eles vão querer que o risco relativo seja maior do que 1, já que você quer que a sua associação, a sua intervenção esteja associada ao aumento desses desfechos desejados. Em estudos prognósticos, pessoal, como o Gustavo bem comentou, a gente quer, no estudo prognóstico, comprovar uma associação de um fator prognóstico com um determinado desfecho indesejado. Logo, a intenção é que o risco relativo aqui seja maior do que 1, que vai justamente evidenciar isso, que esse fator prognóstico está associado ao maior número de eventos de desfechos indesejados. Bom, dentro desses vários contextos que eu trouxe, estudos de intervenção, estudos de prognóstico, desfechos desejados, desfechos indesejados, existe a possibilidade de ser verificado que não há nenhuma relação positiva nem negativa em relação ao número de eventos, número de desfechos. E isso geralmente acontece quando ou o risco relativo dá igual a 1, ou quando o intervalo de confiança dele, ele contém um 1. Percebam que 0,62 para 1,14, 1 está incluído. E 1, para medidas relativas, é o valor que significa a não rejeição da hipótese nula. Então, portanto, você tende a entender que não há associação daquele fator prognóstico, daquela intervenção, com os desfechos avaliados. Indo agora para a explicação da nossa segunda medida de efeito, que é a redução relativa do risco, a compreensão dela fica muito mais fácil a partir do cálculo. A primeira etapa desse cálculo, pessoal, é justamente a gente calcular o risco relativo. Como exemplo é o mesmo, o risco relativo nesse caso é 0,27. Como é que se calcula essa redução relativa do risco? Bem simples, 1 menos o risco relativo. Logo, nesse estudo de evolução de pacientes esquizofrênicos, a redução relativa do risco foi igual a 0,73. Mas o que isso significa? Significa que a intervenção, no caso a clorpromazina, reduz em 73% o risco de piora dos sintomas dos pacientes. Ou seja, se essas pessoas que estavam no grupo placebo tivessem tomado clorpromazina, em vez de terem um risco de 30 e poucos por cento, teriam em torno de 8,9, que é justamente uma redução de 73%. Bom, existe essa medida chamada excesso relativo do risco, que ela é bem parecida com a redução relativa do risco. A grande diferença é que o significado é oposto. Enquanto a redução é uma redução, aqui é um aumento relativo do risco. Geralmente, ela é aplicada em estudos de intervenção quando a intervenção ela tem uma associação de aumento dos desfechos indesejados, como, por exemplo, piora dos sintomas. Ela também é utilizada em estudos prognósticos, já que a ideia é avaliar um fator prognóstico quanto ao aumento do número de desfechos indesejados. Como é que eu calculo esse excesso relativo do risco? O cálculo é bem parecido com a redução relativa do risco, pessoal. Eu pego o risco relativo e subtraio de 1. Para até evitar confundimento, eu trago aqui de novo como é que se calcula a redução relativa do risco, que é justamente 1 menos o risco relativo. Trazendo um cenário hipotético onde verificou-se que o risco relativo é igual a 3,5, teríamos um excesso relativo de risco de 2,5. Qual a interpretação disso? Que a intervenção elevou em 250% o risco daquele desfecho. Falando agora da nossa terceira medida de efeito, a redução absoluta do risco, temos que ela é a comparação entre os riscos de dois grupos em termos absolutos. Para facilitar esse entendimento, vamos ao cálculo. A redução absoluta do risco ela é calculada a partir da subtração do risco no grupo controle pelo risco no grupo tratamento. Caso vocês queiram representá-la em percentual, vou multiplicar por 100. Trazendo de novo o exemplo do estudo de esquizofrenia,
temos o risco no grupo tratamento 0,089 e risco no grupo controle 0,33. Pegando esses dados, aplicando uma fórmula, chegamos à redução absoluta do risco igual a 24,11%. O que isso significa? Que a intervenção promoveu uma redução do risco de piora dos sintomas em 24% em relação ao grupo controle. Ou seja, percebam que o grupo controle ele tem 33% de risco. Caso esses pacientes tivessem tomado a clorpromazina, eles iriam para 0,089 ou 8,9%, que é uma diferença absoluta de 24,11%. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe a diferença entre redução absoluta do risco, em termos de cálculo, em relação à redução relativa do risco, o que essas medidas têm de diferente em si, em termos de interpretação? Para facilitar esse entendimento, vamos utilizar o seguinte estudo hipotético. Um estudo que tentou avaliar a influência do corticoide nos desfechos de internamento na UTI e morte em pacientes com COVID. Vamos ao primeiro desfecho, que é internamento na UTI. Percebam, pessoal, que o corticoide, para esse desfecho, apresentou a redução relativa do risco, que também pode ser entendida como eficácia, de 50%, enquanto que a redução absoluta de risco foi igual a 5%. Vamos avaliar o outro desfecho, a morte. O corticoide teve aqui uma redução relativa do risco de 25% e uma redução absoluta do risco de 10%. Limpando esses dados para ficar mais fácil a nossa interpretação, a gente entende que o corticoide ele reduz os internamentos pela metade. Porém, essa metade significa o quê em termos de redução do número total de eventos de internamento na UTI? 5%. E como é que o corticoide ele contribui para a morte? Reduzindo esses eventos a 1/4, 25%. Mas o que isso significa em termos de redução do número total do evento morte, 10%? Logo, percebam, pessoal, que o corticoide ele tem uma maior eficácia para o internamento na UTI, porém, o maior benefício no mundo real, o que de fato é mais importante quantitativamente, é a sua contribuição na morte, porque você tem uma redução no número total de eventos maior. E, para além dessa avaliação quantitativa, a gente também tem a avaliação qualitativa. O desfecho morte ele é um desfecho mais importante do que o internamento na UTI. E, quantitativamente, a gente tem que o corticoide contribui também mais para a redução desse desfecho. Onde que eu quero chegar? O que acontece? Nem sempre uma medida relativa, ainda que ela tenha uma grande redução relativa do risco, vai representar, por exemplo, um valor, um grande benefício clínico, um grande benefício no mundo real, um grande benefício em termos de saúde pública. E muitos artigos, publicações científicas, infelizmente, acabam relatando somente a redução relativa do risco, somente aquela medida relativa. E isso é um problema muito sério, porque às vezes pode estar nos dando a interpretação que aquele benefício é de fato muito importante, mas quando você vai ver em termos absolutos, não tem tanto benefício assim. Nesse caso em questão, a gente tem o mesmo tratamento, tendo um maior benefício para um desfecho e tendo uma maior eficácia para outro. Então, Vini, você que está me dizendo, então, que a gente tem que jogar essas medidas relativas fora, só fazer avaliações em termos de medidas absolutas? Não, longe disso, pessoal. Até porque o efeito intrínseco de uma terapia está nas medidas relativas. Por quê? Medidas absolutas, como redução absoluta do risco, NNT, elas não são influenciadas somente pela terapia. O risco basal do paciente é altamente determinante nessa medida, nessa redução absoluta do risco. Ou seja, para o mesmo tratamento, pacientes que têm um risco basal maior de desenvolver aquele desfecho tenderão a ter uma redução absoluta do risco maior também. Logo, grupos de pacientes que têm um risco basal menor de desenvolver aquele desfecho tenderão a ter uma redução absoluta do risco menor também. Logo, se a gente quer isolar esse risco basal do paciente e só avaliar o efeito intrínseco de uma terapia, a gente precisa avaliar a medida relativa. Isso não vai ser possível avaliando as medidas absolutas. Bom, pessoal, indo agora para a nossa quarta medida de efeito, o número necessário para tratar, nós temos que, como definição, que ela quantifica o número necessário de pacientes que precisam ser tratados para prevenir um desfecho indesejado.
Para tornar isso mais claro, vamos tentar contextualizar isso. Imagine que eu tenho um estudo de intervenção que randomizou grupos de pacientes para 2 braços de estudo, grupo controle e tratamento. A grande questão aqui é avaliar se esse tratamento ele reduz um desfecho, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Só que, pessoal, percebam que existe um risco basal dessas pessoas terem esse infarto, que é independente do tratamento. É uma questão de evolução natural da doença. Então, o que acontece aqui? 4 pacientes do grupo tratamento vão ter esse desfecho infarto agudo do miocárdio evitável. Logo, para que eu tenha justamente esse desfecho de 4 infartos do miocárdio prevenidos, eu precisei tratar 50 pacientes. 50 pacientes para 4 desfechos prevenidos. Porém, como eu comentei, o NNT ele quer quantificar quantos pacientes precisam ser tratados para prevenir um desfecho. Logo, fazendo a regra de 3, a gente chega a um valor aproximado de 12,5 pacientes para prevenir um desfecho. Tornando essa questão mais limpa, é como se o NNT daqui de 12 representasse que eu preciso tratar 12 para prevenir um desfecho. Quanto menor o NNT, pessoal, maior o benefício da intervenção. Logo, o NNT de 3, ele quer me dizer que eu preciso tratar 3 para prevenir um desfecho. O contrário é lógico, né? Quanto maior o NNT, menor vai ser o benefício da intervenção. Ou seja, se eu tenho um NNT de 32, eu preciso tratar 32 pacientes para prevenir um desfecho. Isso não quer dizer que o NNT de 32 ele é ruim, mas quando comparado ao NNT de 3, ele tem um menor benefício em termos de intervenção. Como é que a gente calcula esse NNT? É bem fácil. É basicamente o inverso da redução absoluta do risco. Pegando esse exemplo que a gente já tem trabalhado, a gente chega justamente a uma redução absoluta do risco através da subtração do risco do grupo controle pelo risco do tratamento. Essa redução absoluta do risco é igual a 0,25. Vou pegar esse valor e vou justamente fazer 1 sobre ele. E assim eu chego a um NNT igual a 4. Bom, pessoal, uma questão que é um pouco complicada é justamente a interpretação de um NNT, por exemplo, de 100 para desfechos diferentes. Qual a interpretação que eu devo ter dele? Por exemplo, um NNT de 100 para um desfecho MOST, um NNT de 100 para redução de carga viral, ambos para a COVID. Qual, de fato, representa um benefício significativo? Isso é, de fato, difícil, até porque requer muita expertise clínica, muito conhecimento de pesquisa clínica, daquela doença em si, da relevância daquele desfecho. Como nós estamos engateando em termos de conhecimento de medicina baseada em evidência, existe uma tabela que o professor Luiz Cláudio Corrêa traz, que busca justamente trazer faixas de valores de NNT e sua relevância para desfecho óbito e eventos não fatais. O NNT menor do que 25, pessoal, para óbito ele é muito grande, é um NNT assim, sensacional. Para eventos não fatais, é um NNT grande, é sensacional também. O NNT entre 25 e 50, para óbito, é maravilhoso, mas para eventos não fatais, é um NNT moderado. O NNT entre 50 e 100, para óbito, já é um NNT moderado, enquanto para eventos não fatais, isso é pequeno. Então, é uma tabela que ajuda muito a gente, quando vai ler esses estudos, para ter uma mensuração, de fato, né, da eficácia em termos clínicos daquelas intervenções que estão sendo ali testadas. Bom, agora eu apresento para vocês o número necessário para causar dano, né, um primo feio do NNT. Esse número necessário para causar o dano, ele quantifica o número de pacientes que precisam ser tratados para que um paciente sofra com efeitos colaterais. Para ficar mais claro, vamos para mais um exemplo contextualizado. Imagine que um estudo buscou justamente avaliar a eficácia da metoclopramida em relação ao tratamento padrão. Porém, esse estudo, além de avaliar essa eficácia para reduzir um determinado desfecho, quis avaliar também se essa metoclopramida ela tinha um maior número de desfechos negativos, piora dos sintomas do paciente. O que foi avaliado, pessoal, foi que o grupo dexametasona, o braço dexametasona, apresentou 5 indivíduos com desfechos piores dos sintomas, enquanto que o grupo de tratamento apresentou 9.
Se a gente for fazer o cálculo do risco, chegaríamos a um risco de piora dos sintomas nesse grupo igual a 0,088, enquanto que no grupo intervenção, um risco de 0,179. Como é que a gente calcula esse NND? Ele é o inverso do aumento absoluto do risco. Então, preste atenção. Porque percebam que o aumento absoluto do risco, ele difere da redução absoluta do risco, porque a redução é o risco do controle menos risco no grupo tratamento. Aqui não, é o risco no grupo tratamento menos risco no grupo controle. Pegando os dados que eu apresentei no slide anterior, achamos o aumento absoluto do risco igual a 0,091. Esse valor me dá um NND igual a 10,98. Vamos à interpretação desse NND. Pense, pessoal, que eu tenho 10,98 pessoas e essas 10,98 pessoas tomaram dexametasona. Pelo risco que foi calculado naquele estudo, 0,96 pessoas teriam efeitos colaterais. Se 10,98 pessoas, em vez de tomarem dexametasona, tomasse metoclopramida mais dexametasona, em função daquele risco que foi calculado naquele estudo, teríamos 1,96 pessoas tendo efeitos colaterais. Então, pessoal, é justamente essa a interpretação do NND, porque geralmente os estudos que trazem NND comparam um tratamento padrão com uma intervenção e buscam avaliar o acréscimo de efeitos colaterais que esse medicamento novo trará em relação ao medicamento padrão. Então, NND de 10,98 significa que uma pessoa a mais em relação ao que seria apresentado de pessoas com efeitos colaterais, justamente terão os efeitos colaterais. Como não existe 10,98, a gente aproxima para 11, para 1 e para 2, e fica mais fácil entender isso. E uma última coisa sobre o NND é que a lógica de interpretação dele é um pouco inversa àquilo que a gente apresentou no NNT. Como assim? NND grandes são ideais, NND pequenos são prejudiciais, enquanto NNTs pequenos são ideais e NNTs grandes são, assim, pouco relevantes. Como é que a gente pode utilizar o NNT e o NND para realizar uma avaliação dos riscos e benefícios de uma intervenção? Pensem que eu tenho aqui a seguinte tabela que sumariza a associação entre doses da metoclopramida e redução de desfechos náuseas e vômitos, além dos eventos adversos, hipotensão e taquicardia. O que eu quero pensar aqui com vocês é que eu tenho um paciente e que eu estou pensando se eu vou dar a maior dose de metoclopramida, já que o NNT dela é de 11, ou vou dar a dose de 25, já que o NNT dele é de 17 e me proporciona uma menor probabilidade de efeitos colaterais. Então, essa comparação entre o NNT e o NND vai permitir ao clínico entender que, dado as condições que o paciente dele possui, ele pode oferecer maior benefício correndo mais risco, ou ele deve ser conservador, oferecendo menor benefício e correndo menos risco desse modo. Então, o NNT e o NND auxiliam na avaliação desse trade-off. Por fim, trago a última medida de efeito dessa apresentação, que é o hazard ratio, que analisa justamente o tempo para a ocorrência de um desfecho. O hazard, também chamado de taxa de incidência, é justamente uma razão entre hazards. Em estudos de intervenção, temos o hazard no grupo tratamento, dividido pelo hazard no grupo controle. Já em estudos prognósticos, teremos o hazard no grupo fator prognóstico presente, pelo hazard no grupo fator prognóstico ausente. Como é que eu tiro isso aqui? Não sei. Bom, o que é o hazard, pessoal? De maneira bem objetiva, já que a gente já tratou de hazard numa sessão nossa sobre análise de sobrevivência, disponível no canal do YouTube da LAC, temos que hazard é uma taxa de eventos instantâneos, ou seja, um valor que mede a probabilidade de um indivíduo, no tempo T, ter um evento naquele momento. Como assim, pessoal? É uma medida que busca avaliar o tempo para a ocorrência de um desfecho. Mas qual a diferença de hazard e risco? Percebam que eles se assemelham quanto ao numerador. Ambos têm como numerador o número de indivíduos com desfecho. Já o denominador é o que diferencia uma medida da outra, já que o risco tem como denominador o total de indivíduos na amostra, enquanto o hazard ele pega o número de indivíduos, número de unidades de tempo de acompanhamento. Geralmente, é uma unidade chamada pessoas-tempo.
que mensura quantas pessoas tem naquele grupo e quanto tempo elas foram acompanhadas ao longo daquele estudo. Trazendo aqui uma contextualização de um estudo que buscou justamente avaliar a incidência cumulativa para o desfecho primário composto de infarto do miocárdio não fatal e doença coronária fatal, a gente tem tanto o risco quanto o hazard avaliados. Mas o principal ponto aqui, pessoal, é que percebam o risco do grupo placebo em relação ao grupo atorvastatina, ele é igual ao longo desses 3,5 anos de avaliação, de acompanhamento. Mas o hazard do grupo placebo, em relação ao hazard do grupo atorvastatina, é um hazard onde a gente percebe que há um número maior de eventos ao longo do tempo. E isso justamente simboliza uma redução de hazard do grupo tratamento em comparação ao hazard do grupo placebo de 36%. Pessoal, intervalo de confiança não é uma medida de efeito, mas vale a pena encerrar minha parte nessa apresentação comentando um pouco sobre ela. É uma estimativa de precisão estatística do resultado. Então, sempre quando a gente for ler em estudos científicos, haverá, e nos debruçarmos com as medidas de associação que foram utilizadas para medir aqueles resultados, vamos encontrar certamente o intervalo de confiança dessas medidas. Por exemplo, essa estimativa de precisão, geralmente, ela funciona assim: quanto mais estreito o intervalo, mais precisa a medida é, e quanto maior, mais largo for esse intervalo, menos precisa tender a ser essa medida. Por exemplo, esse estudo aqui, ele traz nos riscos de desfechos para esse grupo onde não há metoclopramida, um intervalo de 20,2 a 26, relativamente estreito, medida provavelmente precisa. Já o NNT, para esse grupo que está tomando 25 miligramas de metoclopramida, a gente tem um intervalo longo, grande, que vai de 10,1 a 52,6. Mesma coisa para esse cenário aqui, 13,9 a 100, enquanto que a medida de baixo já tem um valor um pouco mais estreito. Bem, para concluir a nossa sessão, a gente quis trazer essa frase do William Osler para a gente fazer uma breve reflexão. A frase é: a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Quando o nosso raciocínio clínico ele é orientado pela probabilidade, estamos negando a dicotomia fantasiosa que eu havia dito lá no início, que ela é proveniente de uma vontade quase heróica de tentar dominar a natureza por forma completa. O que não é material, o que a gente não consegue fazer na materialidade das coisas. Os estudos prognósticos, eles corroboram a nossa decisão clínica da prática de saúde para fornecer as melhores evidências científicas para a melhor tomada de decisão, não a tomada de decisão ideal ou a certeira de 100% de acerto. Então, o pensamento científico nos propõe uma individualização com base em conhecimentos das probabilidades, de benefício e de malefício, enquanto o pensamento mágico, o pensamento não científico, faz com que a gente trate os pacientes como receita de bolo. Bem, essas foram as referências que a gente utilizou na nossa apresentação. A gente agradece muito a atenção de todos e, por fim, a gente trouxe uma série de recomendações para quem se interessou pela temática e quer continuar os estudos. A primeira recomendação é a sessão de ensino da LAC, que foi feita no nosso semestre passado pelo nosso ligante Pedro Carneiro, sobre desfechos clínicos, substitutos de segurança. A segunda é a videoaula, que é sobre Risk Ratio, Rate Ratio e Hazard Ratio, que é pelos professores Antônio Alberto e Carlos Frederico, da nossa faculdade. E, por fim, o podcast do professor Luiz Cláudio sobre Covid-19 e a decisão baseada em certeza, que é um podcast que ele fez lá no início da pandemia, bem interessante a gente ver. E um agradecimento especial também a pessoas que colaboraram comigo, com o Vini, na elaboração da ideia da nossa sessão, que foi o professor Antônio Carlos, o Davi Sola e o Luiz Cláudio. E agora a gente entra no momento de discussão da nossa sessão, com o nosso convidado, o Felipe Argolo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, agora é o momento. Mas antes,